Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e vamos dar continuidade aí ao assunto de medidas de superfície ou medidas de área, certo? E hoje vamos aprender a identificar, a tirar, a achar, a encontrar, haja sinônimo, hein? A encontrar a área do quadrado e do retângulo. E, inclusive, ver um exemplo aí na prática, ok? A determinação de área de um corpo de um objeto é identificar o espaço que ele ocupa. Então, esse é o objetivo da área, certo? Para indicar a área, utiliza-se as medidas de superfície. Metro quadrado, centímetro quadrado, milímetro quadrado e assim sucessivamente. Bom, simples, vocês vão perceber que é algo bem simples. Vamos lá, então, para a área do quadrado. Lembre-se que o quadrado possui lados iguais. Trouxe até uma representação aqui bem simétrico, para vocês lembrarem aí que o quadrado tem lados iguais. Então, se aqui tiver 3 centímetros, aqui também terá 3 centímetros, aqui e aqui também, lados iguais. E a área, ela segue um padrão. A área de cada figura, ela tem uma fórmula. O que é uma fórmula? Já é uma operação pré-estabelecida que você só precisa substituir pelos valores dados no problema. Então, a área do quadrado é dado por lado vezes lado, ou seja, você vai multiplicar dois lados. Então, se aqui for 3, você vai multiplicar 3 vezes 3, ou L ao quadrado, certo? É dessa forma aí, essa fórmula utilizada para a gente encontrar a área de um quadrado. Vamos a um exemplo para vocês conseguirem visualizar. Vamos calcular a área do quadrado abaixo. O quadrado abaixo tem como lado 3 centímetros. Se o quadrado possui lados iguais, esse aqui é 3 centímetros, aqui também é 3 centímetros. Então, para a gente encontrar a área aqui, qual é a fórmula do quadrado? A área é igual a L vezes L. Então, a gente vamos multiplicar dois lados do quadrado. Então, a área do quadrado é igual a 3 vezes 3. A área é igual a 3 vezes 3, 9 centímetros quadrado. Por que centímetros quadrado? Observe que aqui a medida de comprimento está em centímetro. Mas quando a gente aplica a fórmula, nós precisamos colocar a medida de superfície, que é ao quadrado. Por que ao quadrado, Vamos lá, que vocês vão identificar aqui, porque estamos multiplicando centímetros vezes centímetros, certo? Temos aqui o expoente 1 e o expoente 1. Multiplicação de bases iguais, repetimos a base e somamos os expoentes. 1 mais 1, 2. É por isso que fica centímetro quadrado, certo? Só para vocês identificarem o porquê do centímetro quadrado. Então, encontramos assim a nossa área, a área do nosso quadrado. A área, encontramos isso aqui, ó, todo esse espaço que ele ocupa. Vou até pintar. Significa que o espaço ocupado por esse quadrado é de 9 centímetros quadrados. Toda essa área aqui pintada de verde, certo? Vamos agora para a área do retângulo. A área do retângulo não tem muita diferença, não, para a área do quadrado. A diferença de um retângulo para um quadrado é o quê? Que no quadrado os lados são iguais e no retângulo nós temos o mesmo formato, só que com medidas diferentes. Possuem dois lados diferentes. E é justamente para você encontrar a área do retângulo, basta multiplicar a base vezes a altura. Na matemática, a altura é determinada pela letra H, tá? Isso é algo estabelecido da matemática. Então, para você encontrar a área do retângulo aí, é o mesmo processo do quadrado. Você vai multiplicar a base vezes a altura, a base vezes a largura, depende do problema. O problema é que vai determinar se vai ser altura ou largura aqui, certo? Mas o formato do retângulo permanece o mesmo. Vamos a um exemplo? Então, vamos calcular aí a área do retângulo abaixo. Bom, qual é a fórmula para encontrar a área do retângulo? Vamos colocar aqui no cantinho bonitinho. A área do retângulo é igual a base vezes altura. A base sempre será o comprimento maior e a altura ou largura sempre será o comprimento
menor. Então, aqui, a área é igual a 4 vezes 2. 4 vezes 2, 8. Mais 8 o quê? Qual é a unidade de medida que tá dando na figura? Metro. Como estamos identificando a área, metro quadrado, 8 metros quadrados, certo? E dessa forma, encontramos a área do retângulo abaixo. Então, o que vocês precisam compreender? Vocês precisam saber o seguinte, vocês precisam identificar qual figura você precisa achar a área. Bater o olho, ó, é um retângulo, então eu vou usar a fórmula, área vezes é igual a base vezes a altura. Aí é um quadrado, então eu vou usar a fórmula área é igual a L vezes L, certo? E é dessa forma aí que vocês precisam bater o olho, identificou a figura, aplica a fórmula. Então, vamos lá. Lembra que estudamos aí perímetro? Então, professora, qual é a diferença entre perímetro e área? Existe uma diferença bem grande. Vamos lá. Bom, quando a gente fala de perímetro, queremos saber o contorno da figura, certo? Queremos saber o tamanho do contorno total aqui dessa figura. E quando estamos falando de área, estamos falando da quantidade de espaço que ele ocupa no ambiente. Estamos falando dessa parte aqui, ó, de toda essa área interna da figura, certo? Existe uma diferença bem grande. Deixa eu até marcar aqui, ó. A área é toda essa parte aqui, ó, interna da figura. Bom, vamos identificar. Aqui é um quadrado ou um retângulo? Um retângulo. Então, nós vamos utilizar a fórmula do retângulo, certo? Que é igual a base vezes altura, não é? Então, qual é a base aí? 3 metros. A base sempre será o maior comprimento. Vezes 2, que é a altura ou a largura. Então, 3 vezes 2, 6. 6 o quê? Metros quadrado. Isso aqui é importantíssimo. É o indicativo de que estamos encontrando a área de determinada figura, certo? Vamos agora relembrar o perímetro. Se perímetro é o contorno da figura, o que é que a gente faz? Realizamos o somatório de todos os lados. Então, perímetro é o somatório de todos os lados. Então, 3 mais 2 mais 3 mais 2 daqui, ó. Então, 3 mais 2, 5, mais 3, 8, mais 2, 10. Então, perímetro é igual a 10. 10 o quê? Qual é a unidade? Metros. É o comprimento linear aí do contorno da figura. Observe que em perímetro nós encontramos medidas de comprimento e na área encontramos a medida de superfície, que é elevado ao quadrado. Conseguiram compreender a diferença entre perímetro e área? Cuidado para não confundir, tá? Vamos aí a um exemplo. Determine a área e o perímetro da figura abaixo. Oxe, professora, eu não tenho nem um retângulo, nem um quadrado, porque é o que nós estamos trabalhando hoje. Verdade, você não tem aí nem um retângulo, nem um quadrado. Mas quando você se deparar com uma situação como essa, divida a figura em figuras conhecidas. Vamos ver como é que você pode fazer isso? Aí você vai achar pequenas áreas, e aí você consegue, depois você faz o somatório de todas elas. Vamos lá, vamos encontrar primeiro a área. Se liga aqui. Então, vamos lá. Se eu passar uma linha aqui, vou até passar uma linha em verde aqui. Observe que eu vou ter um quadrado e vou ter um retângulo, né? Então, eu vou marcar o quadrado aqui de verde. Então, eu vou ter área 1 e área 2, não é isso? Vou ter o quadrado aqui de verde, vou até colocar aqui, ó. Que isso aqui vai ser a área 1. E vou ter um retângulo, não é isso? Não vou ter uma figura conhecida. Por que o retângulo? Porque eu tenho uma base e uma largura. Eu tenho uma medida maior e uma medida menor, medidas diferentes. Então, aqui eu tenho um retângulo, não é isso? Transformei a figura em duas figuras conhecidas, um quadrado e um retângulo. Ele permaneceu aí, só estou dividindo ela. E área 2.
Se eu quero saber a área total, eu vou achar primeiro a área 1 e a área 2, e depois eu vou somar. Vamos lá? Então, na área 1 eu tenho um quadrado. Se eu tenho um quadrado, eu vou usar aqui fórmula L vezes L. Então, vamos lá. Quanto vale aqui o lado desses quadradinhos menores? 1 centímetro, não é isso? Então, se eu tenho 1 centímetro aqui e 1 centímetro aqui, eu tenho 2. Então, o meu lado aqui vale quanto? 2 centímetros. Então, a área do quadrado aqui, a área 1, é igual a 2 vezes 2, correto? A área 1 é igual a 4 centímetros quadrado. Não se esqueça de que é medida de superfície, então tem que ser elevado ao quadrado. Beleza, encontramos aí a área 1. Precisamos agora encontrar a área 2, certo? A área 2 é um retângulo. Qual é a fórmula do retângulo? Área 2 é igual a base vezes altura, não é isso? Qual é a base aqui? A base sempre será o maior. A base, se tem 1 centímetro aqui, mais 1 centímetro, 2. Então, 2 vezes, e a altura lá, ou largura, é sempre o menor, 1, certo? Então, 2 vezes 1. Então, a área 2 aí corresponde a 2 centímetros quadrado, porque estamos lidando com área. Beleza, encontramos a área da figura 1 e a área da figura 2. Para eu encontrar a área total, o que eu preciso fazer? Somar tanto a área 1 e a área 2, não é? Então, vamos lá. A área total, vou até colocar aqui um A e um T pequenininho aqui, ó. A área total é igual a área 1, que é igual a 4, mais a área 2. Não é isso? Isso aqui é igual a quanto? 6 centímetros, o quê? Quadrado. Então, a área total dessa figura é igual a 6 centímetros quadrados. Conseguiram perceber que de uma figura que não tem uma forma definida, um quadrado, um triângulo, um retângulo, você pode subdividir ela, como eu fiz aqui, encontrar as pequenas áreas e depois juntar tudo? É dessa forma que você faz, tá? Vamos agora encontrar o perímetro dessa figura. Como é que você encontra o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Então, vamos lá. Vamos encontrar. Vamos somar tudo. Então, a gente tem nesse lado aqui 1 centímetro. Se cada lado vale 1, aqui tem 1, 2, 3, 4, mais 4 centímetros, certo? Mais 1, 2, mais 2, mais 1, 2, mais 1, observe que é o somatório de todos os lados, mais 1, 2. O somatório, o perímetro é o somatório disso tudo, certo? Então, vamos lá. 1 mais 4, 5, mais 2, 7, mais 2, 9, mais 1, 10, mais 2, 12. Então, o perímetro dessa figura é igual a 12 centímetros. Por que centímetros? Porque estamos trabalhando com medidas de comprimento, medindo todo lado aqui, ó, diferente da área, que é a área ocupada, certo? Encontramos assim o perímetro e a área total da figura. E na prática, como é que fica? Vamos ver um exemplo prático aí pra gente pegar direitinho. Primeiro passo também que vocês... Um ponto importante, lembra que eu sempre falo? Você não pode operar medidas diferentes. Então, você tem que observar sempre se no problema todas as medidas estão com a mesma unidade. Nesse caso aqui, vamos observar. Um campo de futebol tem 90 metros de comprimento e 42 metros de altura, ou largura. Qual é a área desse campo em metro quadrado? Então, observe que tanto o comprimento está em metro, quanto também a altura está em metro. Então, você não precisa realizar a transformação. Mas se aqui tivesse em centímetro e aqui em metro, você precisaria transformar tudo para metro, porque o problema está pedindo, ó, qual é a área desse campo em metro quadrado. Então, eu trouxe aqui a figura do campo de futebol.
Observe que as medidas são diferentes. Nós temos aqui o comprimento de 90 metros e nós temos a largura de 42 metros. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar aí? A fórmula do retângulo, da área do retângulo. Qual é a fórmula da área do retângulo? Área é igual a base vezes altura. Sempre escrevam para vocês conseguirem assimilar. Então, qual é a base? A base é o maior. Área é igual a 90. E qual é a altura ou largura? 42. Certo? A área é igual a... Vamos calcular aqui no cantinho, certo? 90 vezes 42. Sempre apresente seus cálculos. Vamos lá. Então, 2 vezes 0, 0. 9 vezes 2, 18. Já realizamos a multiplicação com 2 e tudo aqui de cima. Vamos agora com 4. 4 vezes 0, 0. 9 vezes 4, 36. Basta agora aqui somar, não é? 0 mais nada, 0. 8 mais 0, 8. 1 mais 6, 7. E 0 mais 3, 3. Então, 90 vezes 42 é igual a 3.780, o quê? Metros quadrados. Beleza? Então, isso aqui representa todo esse espaço aqui do campo, ó. A área do campo de futebol é igual a 3.780 metros quadrados. E dessa forma, trabalhamos hoje aí as medidas de área do quadrado e área do retângulo. Façam os exercícios, bons estudos. Tchau, tchau.